autoridade, dos profetas que tinha mais ousadia, um dos profetas que tinha mais, que Deus mais manifestava poder através da sua vida. Esse profeta, ele vai ficar marcado, e o nome dele é tão grande, Israel, que ele é considerado como o leão dos profetas. Na verdade, o ministério de Elias foi tão grande, que quando Jesus estava no monte da Transfigurações, a Bíblia diz que Jesus está orando, de repente aparece Moisés, de repente aparece Elias, no momento ao qual Jesus estava sendo transfigurado. Moisés ali em uma visão profética, era a representatividade da lei do Antigo Testamento, testificando que Cristo era o Messias. E Elias, ele era a representatividade dos profetas, testificando que tudo aquilo que saiu da boca dos profetas, tanto os maiores e profetas menores, era testificando que o Cristo, nosso Cristo, era o verdadeiro Messias. Só que essa forma de representar o Antigo Testamento vai revelar que Elias era muito grande, porque poderia ir qualquer profeta, irmão, representar os profetas nas transfigurações. Só que Elias, dentre de todos os profetas do Antigo Testamento, na minha visão particular, era um profeta que obtinha muita autoridade, muito poder. Era um profeta que tinha muita ousadia. Só que no capítulo 19, a gente vai ver um profeta grande, um profeta que tinha bastante autoridade. Eu quero que você frise isso aqui. Um profeta que falava, e aquilo que ele falava, Deus assinava embaixo, porque aquilo que vinha da boca dele vinha primeiro da palavra de Deus, da boca de Deus. Era um profeta que é irreconhecível no capítulo 19. Porque se você ver antes do capítulo 19, você vai ver aquele Elias. Um Elias que chegou diante de um rei prepotente, um rei que tinha autoridade, um rei que tinha um maior poder aquisitivo da época, um dos maiores reis temidos na sua época. Ele vai entrar dentro dessa sala, dentro da câmara do rei, onde ficava o trono, vai chegar diante do rei e vai dizer: olha, camarada, segundo a minha palavra, na presença onde Deus estou, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Irmão, isso aqui é muito poderoso, porque quando a gente faz uma visão bíblica, quando a gente faz uma exegese desse texto, a gente vai entender a profundidade do texto. E você vai entender que Elias não estava falando com qualquer camarada. Elias não estava falando com qualquer homem. Outra coisa é eu chegar para um homem que é desconhecido e dizer: ó, rapaz, assim diz o Senhor, não vai haver chuva. Só que Elias está chegando dentro de um palácio, ele está entrando dentro de um reinado, está entrando dentro de uma câmara que, segundo Flávio Josefo, ou segundo os historiadores da época, ficava 14 soldados de volta ao rei. Ele vai olhar para um rei que é prepotente, poderoso, um rei que tem glória dentro do povo de Israel, e vai olhar e vai dizer: olha, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Isso aqui vai revelar o caráter de um profeta. Isso aqui vai revelar a autoridade de um profeta. Porque Elias mostra que uma palavra vinda de Deus, o profeta que recebe, ele não pode se acovardar para poder entregar. Aleluia! Elias, ele vai olhar para o camarada que é prepotente, que é poderoso, e vai olhar e vai dizer: olha, rapaz, não importa a posição aquisitiva que você está, não importa se você é rei, o importante aqui é a palavra profética que eu tenho para te entregar. Elias, ele está mostrando para alguém que profeta de verdade prega para quem não tem nome, mas também prega para quem tem nome. Ele está mostrando para alguém que, independente do lugar que eu estou, a mensagem que eu entrego não pode ser mudada.
independente do lugar que eu estou, a mensagem que eu entrego não pode ser mudada. Você precisa mudar. Aleluia! Elias, ele é comparado com João Batista, que mesmo no deserto ele diz: arrependei-vos. E quando vai chegar diante de Herodes, alguém pensa que ele vai mudar a mensagem. Ele vai dizer: eu não mudo a mensagem pelo ambiente que eu estou, porque eu não convivo com o ambiente, eu convivo com a mensagem. Essa é a autoridade do profeta. Porque ser profeta para quem não vai ter o poder de te devolver a palavra, de te fazer algo, é mole. Eu quero ter profeta para quem tem peito para te entregar. Elias já está entrando dentro do palácio e está dizendo: eu não estou perguntando se você vai me prender, eu não estou perguntando se você vai me jogar no calabouço, eu não estou perguntando se você vai me chicotear. A mensagem que eu tenho é: se arrepende, porque se você não se arrepender, não vai haver chuva. Ele está falando desse profeta. Ele está falando de um profeta que estava no cume do monte e alguém manda chamar ele, um general com 50 soldados, chega no pé do monte e diz: Elias, o rei está te chamando, desce desse monte e vai até o rei. Um camarada que tem tanta autoridade, ele vai dizer: rapaz, quem é você, rapaz? Se eu sou homem de Deus, que o fogo do céu cai agora e consuma tu e o teu soldado. A Bíblia vai dizer que quando Elias vai dizer isso, automaticamente vai descer fogo do céu. Aleluia! E vai consumir o soldado. Olha a autoridade do profeta. Olha o poder que o profeta tem. Aleluia! Só que no capítulo 19, a gente vê um Elias irreconhecível. A gente vê um Elias que parece que perdeu a autoridade. A gente vê um Elias que parece que perdeu a plenitude e parece que não conhece mais Deus. Porque ele vai entregar uma mensagem, ele vai fazer um combate. E depois desse combate ele vai matar 850 profetas. E quando ele está tranquilo, de boa, Jezabel vai receber a notícia, a mulher de Acabe, e ele vai olhar para alguém e vai dizer: olha, avisa Elias que eu vou matar ele nessa mesma hora. Que eu vou matar ele nessa mesma hora. A mensagem é de morte para Elias. A Bíblia diz que quando Elias recebe essa mensagem, eu preciso que você atenda isso aqui, eu já estou terminando. Quando Elias recebe essa mensagem, Elias ele vai entrar numa chateação profunda. Elias ele vai ficar triste, irmão. Ao ponto de ele receber a mensagem, ele deixar o seu almoço e ele entrar no deserto. Esse Elias aqui é um Elias missionário, é um Elias irreconhecível. Porque antes do capítulo 19 a gente vê um Elias com uma autoridade sobrenatural. Agora a gente está vendo um Elias medroso. Agora a gente está vendo um Elias que não parece que perdeu essa autoridade e através de uma palavra de maldição ele vai entrar para dentro do deserto e vai dizer: olha, eu não quero mais pregar. Senhor, eu não quero mais fazer a tua vontade. O que eu quero agora é que o Senhor me mate. E faço isso aqui, frisar isso aqui, irmãos. Que Tiago ele vai dizer que Elias estava sujeito às mesmas paixões. Elias era homem. Só que Elias tinha um ministério tão grande, irmão, que mesmo um ministério tão grande de Elias, ele não vai impedir de que Elias se chateia. Ele não vai impedir de que Elias queira ter na vontade de parar. Porque depois dessa palavra, Elias entra para o deserto e diz: aqui para mim chega, para mim acabou. Só que na resistência de Elias, dentro do deserto, a Bíblia diz que entra um anjo dentro do deserto. Só que quando o anjo acorda Elias, a mensagem do anjo é direta, irmão. Porque Deus não trata ninguém como babá. Deus olha para Elias e diz: rapaz, bebe água. Bebeu água? Come esse pão. Bebeu pão? Agora levanta e segue o teu caminho. Aleluia! Isso aqui é interessante, irmão. Porque a vontade de Elias era parar, a vontade de Elias era retroceder. Elias não queria mais nada. E
E quando o anjo entra para dentro do deserto para falar com Elias, a mensagem não é para massagear o ego de Elias. Meu Deus. A mensagem é: levanta, come pão, bebe água e serve o caminho que eu vou te levar. Nesse texto aqui eu percebi que Deus não trata ninguém como babá. Deus nunca vai entrar no deserto de alguém para tratar alguém como criança. Deus sempre vai entrar no deserto com pão e água e para mandar você se levantar para seguir ao caminho. A verdade é que essa geração está mal acostumada. A verdade é que essa geração, qualquer coisinha quer largar o mistério. Qualquer coisinha quer largar membro. Qualquer coisinha quer entregar carteirinha. Qualquer coisinha qualquer coisinha eu não vou pregar mais. Qualquer coisinha eu já não dirijo mais círculo de oração. Qualquer coisinha eu já não mais canto no jovem. Mas o recado de Deus para alguém é: eu não vim te batinar hoje, eu vim te entregar pão e água para você. A pergunta é: o porquê Deus entra no deserto com pão e água? O porquê Deus entra no deserto com pão e água para dar Elias? Eu fiquei lendo esse texto no trabalho e eu fiquei pensando: isso não tem lógica. Se eu entrou dentro do deserto, o camarada, ele estava querendo parar, ele pediu a morte semorenta para alimentar ele, manda ele se levantar. E Deus falou isso comigo. Deus falou assim: Caio, você tem que entender uma coisa, que quando eu dou o ministério para alguém, eu sustento aquilo que eu dou. Escuta isso aqui. Duas vertentes. A primeira vertente: Elias queria parar por causa da palavra de Acabe e de Jezabel. A segunda vertente: Elias queria parar porque Elias, ele pregava para o povo e o povo, ele não queria se arrepender, irmão, ao ponto disso também chatear Elias. E Elias queria parar, e ele vai entrar para dentro. O propósito dentro do deserto é: eu não prego mais. O propósito dentro do deserto é: eu não faço mais. O propósito dentro do deserto é: não me usa mais. Só que quem deu o ministério foi Deus. E quando Deus dá algo para alguém, Deus se garante para continuar esse algo de pé. Deus está gritando para alguém: se fui eu que te dei, pode ficar tranquilo, que eu sustento aquilo que eu dei. Eu sustento aquilo que eu me entrego. Eu sustento aquilo que eu coloco nas tuas mãos. Deus me trouxe aqui como um profeta. Eu não vim como um pregador, eu vim como um profeta para entregar para alguém. E eu já peço que você levante as suas duas mãos, porque eu vim entregar algo de Deus para alguém aqui. Se o diabo achou que você ia parar, se o diabo achou que você ia entregar a carteirinha, se o diabo achou que ia ser o meu último grupo, ele está caindo aqui agora. Porque Deus entra dentro desse deserto. Ele entra para te levantar. Repita para alguém que está do lado de mim. Deus escolheu essa noite para entrar no seu deserto, para poder te levantar. Você não vai ficar mais frustrado. Você não vai ficar mais caído. Porque o Deus poderoso entrou dentro desse deserto para trazer as tuas mãos e para dizer: eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Eu te levanto. O pensamento de Elias: eu quero parar. Deus entra dentro do deserto. E aqui eu termino. E diz: levanta, come esse pão, bebe essa água e segue para o caminho que eu vou direcionar. Elias levanta e continua seguindo o caminho. Só que a dor que Elias está, irmão, é profunda, porque ninguém é robô.
Não é só porque o que eu estou pregando aqui que eu nunca tive vontade de parar. Não é só o pastor aqui que está dirigindo, a pastora que nunca teve vontade de parar, os irmãos que nunca teve vontade de parar. O errado é eu dar legalidade para o sentimento que eu sinto. Meu Deus. Elias está dizendo, eu quero parar. E Deus está dizendo, você não vai parar não. Ainda tem um caminho para você percorrer. Ele levanta e continua. Só que quando ele chega perto do monte, a Bíblia vai dizer que ele vai avistar uma caverna, irmão. E o texto vai dizer que a comida que Elias ele come vai dar um poder, ou vai capacitar Elias de andar 40 dias e 40 noites. Só que no fim, irmão, desses 40 dias e 40 noites, Elias vai chegar no monte, no Horebe, no monte de Deus. Repita comigo, Elias vai chegar no monte de Deus. Quando Elias chega dentro do Horebe, ali vai ter uma caverna. E aqui eu encerro. O interessante é que Elias ele vai entrar dentro dessa caverna. E o mesmo questionamento que Elias vai fazer para Deus quando estava dentro do deserto é o mesmo questionamento que ele vai fazer para Deus quando está dentro da caverna. Dentro do deserto Elias vai dizer assim, ó: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Só que quando ele vai chegar dentro da caverna, isso aqui me chamou a atenção, ele vai dizer: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. A oração é a mesma. Isso aqui mexeu comigo. Pega para você dar um glória. Missionário, a oração é a mesma, só que a resposta é diferente. Eu vou repetir. A oração é a mesma, a resposta é diferente. Como assim, cara? No deserto, quando ele ora, quem aparece é o anjo. Só que na caverna, quando ele ora, quem aparece? É a mesma oração, mas a resposta é diferente. Porque quem aparece para dar livramento e alimentar o profeta é a criatura. Mas quem vai dentro da caverna para poder falar com o profeta é o Criador Todo-Poderoso. Jesus, assim a presença de Deus aqui. Quando Elias vai orar, segura para você na glória, segura para ele. Quando Elias vai orar, a oração é a mesma. Quem vai no deserto é o anjo. E quem vai na caverna? O texto diz que quando ele ora, a voz mansa e suave entra dentro da caverna e diz: Elias, o que tu fazes aqui? Olha, calma aí. Olha a expressão. Quem entende de português vai pegar isso aqui, irmão. Elias, o que tu faz lá? Se ele fala, o que tu faz lá? Elias está lá e ele aqui. Só que ele vai dizer assim, ó: Elias, o que você faz aqui? O que você faz aqui? É Deus dizendo: Elias, antes de você chegar na caverna, eu já estava aqui te esperando. Aleluia, Deus. E se Deus está dentro da caverna, a oração é a mesma. Aleluia. Só que quem vai entrar no deserto é o anjo. Quem vai entrar na caverna é o Todo-Poderoso. Isso parece com o povo do Egito, porque a Bíblia diz que quando Moisés está andando no deserto, do nada ele vai ver uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Quando ele vai chegar perto para poder ver a visão, uma voz vai bradar e vai dizer: Moisés, tira a sandália dos meus pés. E quando Moisés sobe no monte, olha o que o anjo vai dizer para ele: Ô Moisés, eu escutei a oração do meu povo, eu escutei o clamor do meu povo, e eu desci para poder livrar. Calma aí, missionária. Não foi o anjo que ele enviou, não foi o arcanjo que ele enviou, não foi o serafim que ele enviou.
Repita comigo. Eu não sou insubstituível. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Porque Elias vai fazer a oração e ele vai dizer: Senhor, não quero mais, me leva. Deus poderia, irmão, a gente está falando do maior profeta da época. A gente está falando de qualquer profeta, a gente não está falando desses profetas que ficam entregando profetado aí, não. Está falando de profeta, homem de Deus. Deus poderia muito bem, não, Elias, rapaz, você já fez seu nome, fica tranquilo aí, né? Daqui a pouco as coisas vão avançar para você. Não, irmão, porque Deus não trata ninguém como babá. Pode ser o popstar da revelação, pode ser o maior teólogo. Se não quiser, Deus bota o outro no lugar. Cara, isso é bíblico. Deus vai olhar assim: rapaz, você quer morrer mesmo? Quero sim. Não quero mais ficar. Não quer mais ficar? Levanta, pega o chifre do azeite e vai lá ungir Eliseu no teu lugar. Meu Deus. Deus disse: já que você não quer, vai ungir Eliseu no seu lugar, que eu vou te levar e ele vai ficar como profeta. Porque Deus não trata ninguém como babá, irmão. Tem que parar com essa cultura de pensar que a gente é o vaso das galáxias. Meu Deus. Tem que parar com essa cultura. Só porque eu toco, Deus não vai me tirar para colocar outro. Se eu não quiser, Deus vai me tirar para não colocar outro. Meu Deus. Tem que parar com essa cultura. Ah, mas eu sou teólogo. Deus pode ali na boca de fumo salvar um traficante, colocar com teologia e pregar. Deus pode salvar um traficante ali, como colocar como um pastor aqui, pastorear melhor do que muitos pastores. Porque o poder dele é ele que faz, é ele que opera. A gente tem que parar com essa cultura que só a gente faz, só a gente prega, só a gente dirige. Deus está gritando para alguém aqui: para de ser criança, se posiciona na brecha, porque eu quero te usar. E se você não me ver, não tem problema. Eu vou no tráfico de droga, eu vou na prostituição, eu salvo, eu curo, eu liberto. Porque Ele faz. Deus é um Deus de oportunidade. Deus vai entrar no camarada, não criticando Elias, mas Deus vai entrar por um camarada, irmão. Vai entrar dentro do deserto, vai dar pão, vai dar água, vai dizer: rapaz, levanta. Ele vai se levantar. Aí tem que parar com essa cultura, irmão, de querer qualquer coisa, querer parar, irmão. De qualquer coisa querer desistir, irmão. Isso aqui é evangelho. Evangelho tem que aguentar a pressão, irmão. É verdade. Evangelho tem que aguentar o chamado, irmão. Meu Deus. Isso aqui não é chamado, irmão. Pregar em púlpito não é chamado, irmão. Cantar em púlpito não é chamado, irmão. Chamado é ser obreiro da casa do Senhor. Chamado é fazer o ID, irmão. O evangelho, isso aqui é um talento, é um dom que Deus dá para um pregador, para um cantor, irmão. Tem que parar com essa cultura de achar que, irmão, as maiores lutas que nós, o pastor, nós pregadores, quem sobe aqui, irmão, para dirigir um culto, para cantar, que a gente sofre, não é aqui, irmão. As nossas lutas são secretas e diárias, irmão. Eu sempre termino as minhas mensagens falando sobre Cristo, irmão. Evangelho é isso, evangelho é renúncia. Evangelho é luta, é prova, irmão. A todo tempo, irmão. Se você acha que você vai vir para a igreja e vai parar as dificuldades na tua vida, irmão, vai para outro lugar. Para a igreja não, irmão. Porque aqui vai ter dificuldade sim. Aqui vai ter provação sim. Aqui vai ter luta aqui. Mas você passa a luta, passa a prova, passa a dificuldade. Mas o Espírito Santo está sempre com você. Porque lá fora você passa a luta sozinho. Lá fora você passa a prova sozinho. Mas aqui você passa a luta. Você vai passar a dificuldade. Mas o Todo-Poderoso sempre vai estar dentro e vai estar com você. Glória a Deus. Evangelho de verdade é isso. Jesus disse. Quem disse foi Jesus, irmão. Ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Bem-aventurados sois vós, quando ser odiado por amor do meu nome. Quando vos odiares por amor do meu nome. Meu Deus. Quem tem um trabalho aqui
aqui, levanta a mão. Levanta a mão, não fica com vergonha não. Quem tem uma casa para dormir aqui, levanta a mão. Aleluia. Quem vive bem, irmão, levanta a mão. Meu Deus. Irmão, você tem uma casa, você tem um trabalho, você vive bem, a gente come. Não é todo dia que a gente come carne, mas sempre estamos comendo uma comida boa, irmão, gostosa, feita pela mãe, pela esposa. Irmão, você sabe, olha o que Jesus disse. Jesus vai olhar para o seu discípulo e vai dizer: ó, a raposa tem seu covil, mas o filho do homem não tem aonde habitar a sua cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não tem um casa para morar. Esse é o Evangelho, irmão. Enquanto a gente quer glória, enquanto a gente quer mídia, olha a glória de Jesus. Eu vou ser pendurado ao madeiro, eu vou ser chicoteado, eu vou ser injuriado. Sabe qual foi a maior decepção de Jesus? A maior decepção de Jesus foi ver o povo que ele sempre cuidou, o povo que ele tirou do Egito, o povo que quando estava com fome ele dava maná no deserto, que quando estava com frio, de noite ele colocava uma coluna de fogo, que quando estava com muito calor, ele colocava uma nuvem, irmão, debaixo da cabeça, acima da cabeça do povo, irmão, que quando queria comer a carne, ele fazia as cordonizas voar abaixo para o povo comer carne. Olhar para dois indivíduos, que no caso um é Jesus e o outro é Barrabás, e dizer assim, ó, solta Barrabás e crucifica Jesus. Um povo que ele sempre livrou. Se Jesus passou por isso sem abandonar o propósito, irmão, quem somos eu e você para poder desistir? Jesus poderia muito bem desistir, irmão. Jesus poderia muito bem voltar atrás, irmão, mas ele passou por amor a nós, irmão. Nunca reclamou. A Bíblia diz que ele foi levado mudo, como um cordeiro mudo, irmão, sem falar nada. E a gente, qualquer coisinha, a gente quer desviar. Qualquer coisinha, a gente quer largar o arado. Deus está dizendo para alguém: se levanta da cabeça, sacode a poeira, porque tem um caminho para você percorrer, irmão. Aleluia. Todo o espírito de desistência está caindo nessa casa por terra agora, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você vai viver aquilo que Deus falou que você vai viver, irmão. Nenhuma palavra de maldição vai alcançar você. Nenhuma palavra de maldição vai alcançar sua casa, irmão. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? É que eu termino, irmão. Eu preciso esfregar isso aqui. Sabe qual é o problema? Eu sou líder de jovem. Eu tomo conta de 90 jovens na minha igreja. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: Caio, posso falar com você? Falei: pode. E veio falar comigo. Ele falou assim: estou muito desanimado. Estou muito desanimado. Fui mandado embora do meu emprego. Terminei com a minha namorada, ela me largou, e eu vou largar tudo. Aí ele pensou, irmão, que eu ia dar uma palavra de conforto para ele, irmão. Que eu ia falar: irmão, levanta, não, irmão. Eu olhei para ele e disse assim: será que Jesus ia ter a mesma atitude que você teria? Ele olhou para mim e disse: ah, mas é difícil. Eu falei para ele assim: é difícil? Eu tenho 24 anos. Quando eu me converti a Jesus, Jesus foi lá no tráfico me tirar. Eu com 15 anos de idade vim para a igreja. Minha família é espírita, sem trabalho. Eu congregava na Deus e Amor, irmão. E na Deus e Amor, o costume só podia andar de calça e de camisa. O culto lá não é igual aqui às Assembleias de Deus. Aqui eles têm um culto. Eu não sei porquê, irmão. Eu não conto meu testemunho. Quem me conhece sabe. Eu não gosto. Mas Deus está me tocando para me contar aqui, pastor. Porque eu sou novo, é muito jovem aqui, pastor. Eu me converti
Ninguém queria me dar trabalho. Eu fiquei 3 anos desempregado. Fiquei dos 15 anos até os 18 anos desempregado, com 2 peças de roupa. Minha família não tinha condição, eu morava num barraquinho. Minha família não tinha muita condição. Ninguém queria. Irmão, eu usava uma calça para mim poder ir para o monte de manhã, e a outra calça eu usava para poder ir para o culto à tarde. Congresso de jovem. Os pastores me davam roupa porque eu não tinha condição para comprar. Comecei a trabalhar. Deus falou assim para mim assim, ó: sai da tua casa e vai morar sozinho. E eu falei assim, eu contei essa história para os jovens lá na hora. Eu falei assim: Senhor, mas como é que eu vou sair de casa? Não tenho nada. Comecei a trabalhar agora. Deus falou assim, ó: sai. Minha mãe é separada do meu pai e eu não saí. Aí eu subi no monte. Deus falou assim para mim assim, ó: se você não sair, eu te arranco de lá. E eu falei: eu não vou sair, porque eu não tinha condição. 2 meses de trabalho. Bela noite, estou dormindo. Quando eu acordo com muito frio. Quando eu olho para cima, irmão, a casa da minha mãe estava destelhada. Em casa tinha uma janela muito grande, estava ventando muito vento, entrou por dentro da janela e jogou a telha para o alto. Quando eu acordei, eu estava deitado, tinha 2 telhas em cima de mim. E o caibro da telha segurava a telha para a telha não me machucar. A telha é grossa, se caísse em cima de mim já era, irmão. Saiu, eu falei assim: agora como é que eu vou fazer? Nunca pensei em abandonar Jesus. Nunca falei assim, ó: porque quando eu estava no tráfico, irmão, eu tinha tudo, irmão. Era jovem, 14 anos de idade, entrei com 12 para 13 anos. Tinha tudo, irmão. Quando eu entrei para a igreja, Jesus tirou tudo de mim. Perdi roupa de marca, dei tudo, irmão. E aí o Senhor falou para mim sair, perdi tudo. Nunca falei, eu contando para os jovens, sabe? Falei assim, ó: sabe qual foi o dia que eu falei a mesma coisa que você está falando? Nunca. Sabe por quê? Porque eu não estou com Jesus pelaquilo que Ele pode me proporcionar. Eu estou com Jesus pelaquilo que Ele é. Amém. Glória a Deus. Quem está com Jesus pelaquilo que Ele pode proporcionar, quando Ele não proporciona, desvia. Quando Ele não proporciona, larga o arado. Só que quem está com Jesus pelaquilo que Ele é, passa luta, passa prova, passa dificuldade. Aleluia. Irmão, eu jejuava sem querer jejuar, porque às vezes eu não tinha nem arroz e ovo para poder comer. Fui morar sozinho sem nada, só com uma cama. Tinha que jantar e almoçar na casa do meu pai. E meu pai também não era separado da minha mãe, não era envolvido com o espiritismo, mas a esposa do meu pai era, não gostava de mim. Hoje meu pai, servo de Deus. Hoje minha madrasta, serva de Deus. Hoje meus irmãos, servo de Deus. Meu irmão até também aqui, né? Servo de Deus, irmão. Me converti, trouxe meu irmão para Jesus, trouxe meu pai para Jesus, trouxe minha madrasta para Jesus. Mas nunca, sempre passei dificuldade, irmão. Até os meus 19 anos, quando eu tinha 19 anos, Deus fez na minha vida e ganhei casa. Hoje vou casar em julho e Deus foi fazendo na minha vida. Sem eu precisar, irmão, eu não gosto, não é pecado. Eu nunca ajoelhei para Deus e disse: Senhor, me dá. Não, irmão. Sabe por quê? Fui crescido no evangelho antigo, com as irmãs do ciclo de oração, irmão. Com os irmãos do ciclo de oração, irmão. Às vezes eu chegava triste na igreja, os irmãos viam: você não pode desistir, você não pode voltar atrás. Às vezes a gente, hoje não vou falar o evangelho, mas o nosso costume é um pouco liberal, pastor. Mas antigamente era fechado. Mas você não via, irmão, eu congreguei numa rede de jovens no Largo da Batalha, mais de 100 jovens. Só jovem, homem de Deus e mulher de Deus. Eu nunca vi um jovem reclamar.
quando não era líder de jovem, como nada, no vídeo. Hoje, a gente, qualquer coisa, a gente quer parar, irmão. Qualquer coisa, sabe por quê? Porque nós não entendemos o que é o evangelho de verdade, irmão. A gente vê alguém pregando bonitinho, dirigindo bonitinho, cantando, cantando bonitinho. Olha para ele e diz: eu quero ser igual a ele. Quer mesmo? Você quer aquilo que ele faz, mas não quer aquilo que ele enfrenta. É verdade. Meu Deus. Aleluia. Lute por Jesus, irmão. Aleluia. Sangue por Jesus, irmão. Você não está perdendo a sua juventude. Eu não perdi minha juventude, irmão. Os melhores anos mais felizes da minha vida, irmão. Eu chegava na igreja, às vezes com fome. Meu irmão é testemunha. Porque meu irmão, ele saiu de casa muito novo. Foi morar com o filho de uma pastora. A pastora conseguiu criar ele. Meu irmão saiu de casa muito novo, irmão. E eu ficava lá, irmão. Às vezes eu ia pro culto com fome, irmão. Mas ia feliz, irmão. Chegava lá, via batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E envolvido pela glória, irmão. E quando eu me dava conta, a fome já tinha sumido, irmão. Olha só, a fome já tinha sumido, irmão. Esse é o poder do evangelho, irmão. Esse é o poder da graça, irmão. Hoje é o contrário, a gente tem tudo, irmão. Senta para conversar com seu pai, e aqui eu termino. Senta para conversar com a sua mãe. Como foi a infância deles? Infância. Às vezes a gente pensa, o nosso pai e a nossa mãe é muito duro. A gente não entende, irmão. Vê a infância deles, mas eles estão aqui de pé. Aleluia. Estão aqui, irmão. Hoje a gente tem tudo, irmão. Às vezes eu fico chateado, às vezes vem cada jovem para conversar cada coisa missionária aí, eu fico chato. Às vezes eu fico pensando nas coisas do passado. E não estou nem dando ideia para aquilo que o jovem está falando, irmão. Porque tipo assim, é cada barbaridade que você ouve, irmão. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres de Deus, irmão. E vai começar pelo arsenal, irmão. Eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus de oração, irmão. O diabo não vai acabar com a nossa geração de jovens. O diabo não vai conseguir jogar a nossa geração lá fora.